Então, o primeiro assunto que eu queria compartilhar, já iniciando nesse canal, né, é o meu testemunho cristão de vida pessoal. Inclusive, isso está relacionado a eu vim para os Estados Unidos, não exatamente o processo de vir para cá, mas o meu processo de adaptação aos Estados Unidos. Hoje eu congrego na igreja batista americana, né, que se chama Open Door Baptist Church, e eu estou nessa igreja, acredito que já 1 ano e meio, né, então estou aí caminhando para fazer o meu segundo ano na igreja, né, e eu me lembro que uma das primeiras perguntas que me perguntaram quando eu cheguei na igreja foi que se eu era salvo, né? E se a minha resposta foi que sim, que eu era salvo, né? E a segunda pergunta que me fizeram foi, então, qual era o meu testemunho de salvação? Né? Vou tentar aqui exemplificar as perguntas em inglês, né? Are you saved? Did you get born again? Ou seja, as perguntas, você é salvo, ou seja, você se tornou um nascido de novo, né? E depois de você responder sim, geralmente eles perguntam, so, what's your salvation testimony? Né? Ou seja, então, qual é o seu testemunho de salvação? Já que você é salvo, então, qual é o seu testemunho de salvação? E essa pergunta, pelo que eu observei, não tem nenhum objetivo no sentido de colocar você em dúvida ou te colocar na roda, né, de perguntas, de investigação na sua vida. Não tem nada, essa pergunta não tem nada desse caráter. É uma pergunta apenas de relacionamento, né? Por exemplo, uma igreja que quer te acolher, né, que tem o pensamento de ter você como uma pessoa que pode somar no rebanho, né, que pode somar na equipe, que pode somar na família cristã. Né, te perguntam uma pergunta muito lógica, que é muito característica da maneira como o americano pensa, né? O americano, eu acho que já ouvi pessoas falarem disso, né? Que o americano pensa muito em caixinhas. Não é que ele exatamente pensa em caixinhas, mas é que o raciocínio lógico do americano ele é curto, né? Ele caminha uma, vamos dizer assim, ele caminha um caminho curto, né? E já o pensamento brasileiro, a racionalidade lógica brasileira, acho que ela caminha um caminho mais longo para chegar na conclusão. Então, para o americano é muito básico, né? Perguntar isso. Você é salvo? Sim. Que legal. Então, compartilha comigo como é que você se tornou salvo, né? Que parece muito simples, uma pergunta muito simples, né? Então, é engraçado porque na minha experiência cristã no Brasil, eu não me lembro de ninguém ter perguntado isso para mim, né? E quando eu cheguei aqui, eles me perguntaram isso, quase que foi um choque para mim, né? Não, como assim? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu nunca tinha pensado em compartilhar, né? Se uma pessoa me perguntou que eu sou salvo e eu falei que sim, eu nunca pensei em compartilhar o testemunho de minha salvação, né? E aqui parece ser uma coisa muito normal e muito simples de se pensar nisso. E na verdade né? Então, quero compartilhar um pouco, já que é uma das questões mais importantes que eu já tive aqui nos Estados Unidos, nesses 2 anos que eu estou aqui, né? Na minha caminhada cristã, né? Então, bom, basicamente eu cresci num lar cristão, né? De princípios cristãos. No meu lar, meus 2 avós paternos foram pastores, né? Então eu sempre estive rodeado, né? Ou melhor dizendo, eu estive sempre num ambiente com bom senso comum das coisas, né? Vamos dizer assim, na minha adolescência, né? Na minha fase de crescimento, eu nunca tinha envolvido com drogas, com bebida, com festas e tudo mais. Né? E eu acredito que esse tempo realmente foi o Espírito Santo, né, que trouxe um certo tipo de convencimento de que essas coisas apenas eram erradas. Né? Eu não deveria estar nesse tipo de coisa. Né? Inclusive, todos os meus anos da universidade, sempre estive exposto a coisas muito horríveis na universidade, que todo mundo sabe.
festa, bebida, droga, todo tipo de roda de conversa, né? Mas graças a Deus nunca me envolvi com isso. Né? Mas olhando para trás, né, hoje eu não considero que eu era realmente cristão, que era um discípulo de Jesus nessa época. Né? E novamente, eu cresci na igreja, aprendi a tocar instrumentos na igreja, sempre fui um participante da escola dominical, dos cultos, sempre tinha a vontade de estar ajudando, né? Fui, inclusive, consagrado a diácono e presbítero aí em Brasília, no Brasil, né? E eu considero isso uma coisa muito importante. Né? Mas, olhando para trás, eu não considero que eu era realmente um discípulo de Jesus, né? Um cristão, em todos esses meus anos, né, de vivência. Eu acredito que eu verdadeiramente só me tornei cristão, discípulo de Jesus, quando eu tinha cerca de talvez 18, 19 anos, mais ou menos isso. Né? E novamente, todo esse tempo eu era envolvido na igreja. Né? Só um parênteses antes de eu continuar o testemunho, um parênteses que vai ajudar a entender essa segunda parte, que recentemente eu tive numa viagem que a gente fez missionária em Miami Lakes, na Flórida, né? E o pastor lá, o plantador de igreja, né? Em uma evangelização específica, a gente estava com um indivíduo, né? Ele falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Ele falou para a pessoa, a gente evangelizando a pessoa na casa dela, né? Ele falou o seguinte, olha, essa pessoa estava com o filho no colo, né? Ele falou o seguinte, olha, você sabe que ele é seu filho, não sabe? Ele falou, sim, eu sei que ele é meu filho. Aí o pastor perguntou, por que você sabe que ele é seu filho? Talvez porque ele simplesmente nasceu, né? Ele está fisicamente presente aqui, ele tem meu nome, ou seja, ele simplesmente passou a existir. Né? E esse fato de ele passar a existir simplesmente prova que ele é meu filho. Né? Ou seja, o nascimento dele. Ou seja, o fato de que somente ele nasceu prova que ele é meu filho. Obviamente que eu não vou entrar aqui em questões jurídicas e na questão de paternidade, alguma coisa assim. Né? Mas o senso da situação, eu quero que você entenda isso. Né? E ele falou o seguinte, e na nossa vida cristã é a mesma coisa. A palavra de Deus fala que nós devemos nascer de novo, aquela conversa que Jesus tem com Nicodemos. Né? O que eu faço, né, para herdar a vida eterna? Jesus fala, você deve nascer de novo. Aí Nicodemos fala, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Né? Vou nascer fisicamente de novo? Aí Jesus fala, não é isso, aquele que é nascido da água do Espírito. Né? Então o pastor usou essa passagem, né, de nascimento físico que a gente tem como humanos, né? Ele falou o seguinte, o nascimento espiritual é a mesma coisa. Né? Por mais que você tenha ouvido falar de Cristo, de Jesus na sua vida, isso não significa que você nasceu de novo. E assim como que fisicamente você sabe que nasceu porque simplesmente você passou a existir, ou seja, tem um momento certo da sua vida específico. Por exemplo, eu nasci no dia 17 de julho de 96, às 8 horas e 20 minutos. Ou seja, um momento específico, né, de que eu vi a luz, né, de nascimento. E ele usou isso para exemplificar o nascimento espiritual. Ele falou, é a mesma coisa no sentido espiritual. Né? Na sua vida, por mais que você já ouviu de Cristo na sua vida, mas você reconhece algum momento da sua vida que você nasceu de novo espiritualmente? Que você considera aquele momento, antes daquele momento você não era nascido, e a partir daquele momento você passou a nascer, passou a existir, você viu a luz. O nascimento espiritual é a mesma coisa. Aí o homem respondeu que não, ele não reconhecia, ele disse que já tinha ouvido falar de Cristo, mas naquela hora ele realmente reconheceu que ele não era nascido de novo. Né? Então, fazendo esse parênteses, tem um momento específico na minha vida que eu considero que eu nasci de novo, me tornei realmente uma criança, um bebê nascido por meio de Deus, de Cristo. Né? E aqui eu não estou tocando numa filosofia herege, né, de que todos são filhos de Deus. Não é isso. Né? Mas, voltando à questão do nascimento, então, mais ou menos nesse momento da minha vida, que eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, né, eu estava participando de um curso, que é o curso de hombridade, né, do homem ao máximo,
E eu tinha um passado familiar mal resolvido de ódio, de ira. E eu me lembro um dia que eu chamei uma pessoa, né? Hoje ele é pastor. Eu chamei, ele estava no carro e eu perguntei se eu podia entrar, né? E naquele momento eu pedi se eu podia confessar o meu passado de pecado e se eu podia perguntar se Deus, em sua misericórdia e graça, ele podia me aceitar como filho. Porque eu não queria mais aquela vida de passado, de opressão, de pecado sobre mim. Eu queria ser liberto disso. Então eu considero que esse momento foi o meu nascimento, né, cristão. A partir do momento que eu tomei a responsabilidade, a decisão, o compromisso de realmente ser discípulo de Jesus, né? Ou seja, se desfazer do meu fardo de pecado, né? E pedir que Deus me aceitasse como filho dele e começar a carregar o fardo de Deus, que é suave. Né? Enfim, então, mais ou menos, resumidamente, esse é o meu testemunho, tá, de salvação. Era uma criança, para resumir, era uma criança crescida em lar cristão, mas isso, na minha vida, não quis dizer que eu era realmente um cristão, né? Porque eu não me lembrava em nenhum momento da minha vida que eu tinha passado por esse momento de nascimento. Tá? Então, mais ou menos como eu tinha 18, 19 anos, eu estava em Brasília, estava estudando na Universidade de Brasília. Antes disso, eu tive um momento de crise muito profunda, seguida de depressão e tudo mais. E esse curso foi uma resposta de Deus na minha vida, né, que trouxe luz e abriu os meus olhos, né, para a necessidade de salvação. Pela primeira vez na minha vida, eu vi que eu precisava ser salvo. Né? Então, eu quero deixar essa questão no meu primeiro vídeo, né, como uma questão que faz parte do meu testemunho. Né? Ou seja, você já nasceu de novo, né? Ou você já se perguntou em algum momento, Deus, eu preciso ser salvo. Né? Isso aconteceu comigo, graças a Deus, e eu tomei a consciência disso, reconheci essa necessidade. Tá bom? Então, tá aí um pouco do meu testemunho. Faz alguns anos atrás, cerca de, talvez uns 8 anos atrás, 7 a 8 anos atrás, 7 a 8 anos atrás, né? Eu queria começar esse canal já compartilhando isso. Valeu, pessoal.